Então vamos lá. Na semana passada, quem assistiu nossa palestra ao vivo, a gente falou sobre... a gente tentou enveredar pelo assunto de oclusão, a gente falou um pouquinho de diagnóstico de causa e enveredamos pelo assunto de oclusão, plano de tratamento, falamos um pouquinho de articuladores, né? Para hoje, a gente vai tentar focar um pouquinho mais em diagnósticos e causas. A gente vai falar um pouquinho lá para frente também da resolução de alguns casos clínicos, mas principalmente em diagnósticos e causas. Diagnósticos e causas de quê? De lesões não cariosas de forma geral, né? O que são lesões não cariosas? Bom, um trauma é uma lesão não cariosa, uma abfração é uma lesão não cariosa, a erosão ácida é uma lesão não cariosa, a abrasão por produtos abrasivos, junto com as suas escovas de dente, é uma lesão não cariosa. Oi. Pois não? Isso aqui é bom para vista. Hã? Bom, para a gente entender o que é uma lesão cariosa, vamos discorrer rapidamente o que é uma cárie, né? A cárie é considerada uma doença e ela afeta de forma geral a população do mundo, né? Ela é uma doença complexa, é uma doença... existe a controvérsia sobre ela ser transmissível ou não, tá? Hoje já não se fala mais em transmissão da cárie, mas sim da bactéria. A gente fala que é uma doença de multifatores, então você tem que ter uma série de fatores para que esta doença ocorra, né? Ela é uma doença ácido-dependente, por quê? Porque as bactérias presentes na placa bacteriana que causam essa cárie, elas liberam ácidos. Estes ácidos corroem a superfície do esmalte dental e abrem caminho para as outras bactérias penetrar e destruir a dentina, que é o tecido logo abaixo do esmalte, né? Tinder. É necessário que Tinder, não gosto de Tinder. pH inferior... Pede para desligar. Dá uma multada em todo mundo ali, Pio. Mas tem outro tipo, né? Esse aí não tem, isso aí eu vou aprender. Ali, Pio. Eu? Multa o pessoal todo. Então, Tem gente com o microfone aberto. Tá, eu vou ter que ver. Vamos ver se eu consigo daqui ver quem que tá. Para eu mutar aqui, eu tenho que sair. Tem que sair da divisão de tela? Não, já foi. Acho que dá para continuar daqui, né? Ela necessita de um pH inferior a 5,5, né, para que ocorra essa desmineralização. E tem alguns autores, né, como Keyes, né, que ele tenta explicar a cárie através de 3 fatores, né? Seriam micro-organismos, se eu não tiver a bactéria, eu não tenho cárie. A dieta, então tem que ter uma dieta favorável, e o dente susceptível. A união desses 3 fatores determina o aparecimento da cárie. Mais recentemente, um outro autor chamado Neil Brown, né, ele adicionou o tempo a essa tríade, né? Então, se eu não tiver isso durante um determinado tempo, a cárie não se instala, né? Para que ela se instale, eu preciso, então, de vários fatores, né? Então, é um processo extremamente complexo. Hábitos alimentares, exposição ou não ao flúor, né? Hoje, então, a gente, além desses 3 fatores, a gente considera a cárie como multifatorial e social. Então, além dos fatores locais, a gente tem fatores sociais que determinam a cárie. Mas, olha, por que você está falando da cárie, se é uma lesão não cariosa? Bom, o motivo é simples. Quando você fala de lesão não cariosa, é necessário que você tenha um esmalte mais amolecido, principalmente em questões de tensões, que faz com que esse esmalte vá se soltando. A cárie ela só vai ocorrer se você tiver uma instabilidade no processo DESRE, né? De desmineralização e remineralização desta perda superficial do esmalte. Lesão não cariosa, então, a gente está falando de lesões que aparecem no esmalte não bactério dependentes. Então, são lesões que elas
são provocadas e aparecem sem que haja descalcificação superficial necessariamente. Então, são lesões onde a bactéria não tem função, a bactéria não aparece, né? Às vezes até estrutural, né? O próprio esmalte, né, ele já vem fraturado por estímulos externos, né? E aí começa a formar lesão, né? Exatamente. Dentro dessas lesões não cariosas, a gente tem as chamadas LCNC, né? Lesões cervicais não cariosas. A gente tem abrasões, abfrações e a própria erosão. Vamos tentar entender o que é cada um desses aqui para a gente tentar entender um plano de tratamento proposto para cada um dos casos, tá? A gente sabe que estas lesões elas acabam por comprometer o quê? A integridade estrutural da minha dentina. Quando eu tenho a perda estrutural do esmalte, eu automaticamente exponho dentina. Normalmente essas lesões são acompanhadas de sensibilidade. Sensibilidade ao frio, ao calor, à diferença de pH. Isso devido ao quê? Devido à movimentação de canalículos dentro da dentina, né? Inclusive, eu estava conversando isso com os alunos hoje de manhã. É uma coisa interessante, porque tanto a endodontia quanto a dentística, elas falam desta movimentação de canalículos, né? Nas terminações nervosas intropulpares, quando você tem essa movimentação de canalículos, você tem uma sucção do odontoblasto para dentro do canalículo e, consequentemente, você tem um pressionamento das terminações nervosas. Isso gera uma dor, né? Isso seria... Pode falar, Tarcísio. Que essa teoria aí tá muito legal, é de brainstorm, né? Isso. Que é a movimentação dos fluidos. Hoje está se pesquisando muito, porque depois de 1970, realmente desvendaram toda a estrutura de uma membrana celular e eles sabem, então, que tem o quê? Os canais iônicos, né? Então, hoje, a segunda teoria, e a que está, assim, entre aspas, sendo mais divulgada por causa da ação do laser, né? Da laser terapia em cima da sensibilidade dentinária, é que há uma troca iônica muito grande nas proteínas de membrana, que são os canais iônicos. Então, uma entrada e saída de sódio e potássio muito grande, causando essa irritação nas terminações nervosas que estão próximas à membrana celular do prolongamento odontoblástico. Olha, se vocês quiserem interromper, os professores quiserem interromper para falar, na hora interrompe, liga o microfone aí e fala, tá bom, gente? Aqui é uma troca de ideias e a gente está aqui para bater um papo mesmo, né? Então, o maior problema dessas lesões não cariosas na maioria das vezes, a exposição da minha dentina, né? Mas como é que essa exposição acaba ocorrendo? Bom, eu necessariamente tenho que ter um fator causal. Esse fator causal pode ser um produto extremamente abrasivo, então o uso de pastas de dente extremamente abrasivas, ou desses produtos maravilhosos que a gente tem à venda aí no Mercado Livre para clareamento, onde você mistura ele na sua pasta de dente, né? Carvão é bom, professor? Carvão é bom, professor? Clareia os dentes? Carvão é bom para riscar seu dente, para fazer abrasão, para provocar a exposição de dentina, para você ganhar dinheiro, ele é bom, né? Porque eu passei bicarbonato de sódio? Também, né? Você escovaria seu dente com sapólio? É mais ou menos isso que acontece, né? Eu posso... Só se tiver com Bombril junto. Isso, com Bombril, né? Então é mais ou menos isso, né? Nosso paciente vê a gente usando bicarbonato para profilaxia com o nosso jato de bicarbonato, depois ele vem perguntar para a gente se ele pode escovar o dente dele com bicarbonato também. O que ele se esquece é que ele faz uma profilaxia por ano, quando faz, e aquele jato ele com um bicarbonato tão fino que ele não vai provocar uma abrasão necessária no esmalte, ele vai provocar a remoção de manchas superficiais. Aí ele quer fazer uso diário de substâncias abrasivas, né? E aí ele aparece no teu consultório com sensibilidade na região cervical, aparece com pedaços de esmalte. A gente vai mostrar alguns casos clínicos aqui, vocês vão ver o estrago
que os fatores intrínsecos e extrínsecos fazem no esmalte dental, né? Tentando aí caminhar, então, dentro da nossa conversa, etiologicamente falando, de onde que essas abrasões podem aparecer? Nós temos, como eu comentei, fatores intrínsecos, ou seja, do próprio paciente, né? Então, são fatores onde o paciente tem a estrutura, normalmente é por um meio ácido, né? Você muda o pH de uma forma absurda da sua saliva, isso vai amolecer a sua matriz de esmalte, e o seu esmalte começa a destacar. Ele destaca com a mastigação, ele destaca com a escovação, ele destaca com a própria alimentação, né? E como que isso acontece? Normalmente isso acontece por uso de ácido constante. Então, são bebidas cujo conservante é ácido fosfórico, como a Coca-Cola, por exemplo, né? E a gente que é da odontologia, a gente sabe o estrago que o ácido fosfórico faz no esmalte. Imagina você usar isso como um conservante. Alguns chás que tem pH extremamente ácido, sucos de caixinha, né? Bebidas de reposição de sódio e potássio, do tipo esses isotônicos da vida, algumas frutas extremamente ácidas, como abacaxi, limão, kiwi, enfim. E a gente também tem visto que o cloro das piscinas, para praticantes de esportes aquáticos, tem feito um estrago legal na boca dos nossos pacientes. O Tarcísio quer falar alguma coisa, Tarcísio? Né? Então, são fatores que a gente vê, são fatores extrínsecos, né, que vêm de fora, que são fatores que você traz de fora e joga dentro da sua boca, né? São alimentos ácidos normalmente, ou substâncias ácidas que vêm para o seu dente, amolecem a matriz de esmalte e ele se destaca. Existem outros fatores que são chamados fatores intrínsecos, ou seja, são fatores do próprio paciente. O paciente tem esses fatores e esses fatores interferem no pH bucal. Então, por exemplo, pacientes com problemas gástricos, né, do tipo refluxo, paciente que fica com, principalmente refluxo noturno, né? Quando o paciente dorme e o ácido clorídrico vem do estômago e volta através do refluxo para a boca, além de fazer um estrago no seu esôfago, ele faz estrago nos seus dentes, né? Pacientes com problemas de bulimia, pacientes com problema de anorexia. A gente sabe que as gestantes têm uma mudança grande hormonal, e isso faz com que haja uma mudança de pH bucal, até mesmo por hábitos alimentares que essa gestante vai ter durante o processo de gravidez. Tudo isso provoca o quê? Provoca a mudança do pH, e aí a gente volta lá na nossa aulinha de cárie, lá das cadeiras básicas, né? Onde a gente vê o processo do Desré, que eu comentei aqui no comecinho, né? Se eu interfiro nesse processo Desré, eu tenho uma desestabilização do pH e, consequentemente, eu tenho o quê? Um amolecimento da matriz de esmalte. Esse esmalte começa a destacar e eu começo a ter, então, a perda da estrutura, levando a lesões não cariosas, né? Ainda dentro desses fatores, a gente pode ter outros fatores etiológicos, como, por exemplo, que levam à abrasão, como, por exemplo, o uso de substâncias químicas para limpeza do dente, o uso de substâncias mecânicas, como palitos e outras coisas inadequadas, né? Processos mecânicos repetitivos, a gente vê aqueles pacientes fumantes de cachimbo, que você tem a marca da abrasão do cabo do cachimbo, onde esse paciente morde o bendito do cachimbo, né? Costureiras que têm o hábito de segurar na sua boca os alfinetes, né? Os nossos estudantes que têm a mania de ficar mordendo a caneta quando eles fazem aquelas provas difíceis, querem ficar colando e o professor está em cima, é complicado, né? E aí eles começam a provocar microtrincas ou microfraturas das bordas incisais. E na medida em que ele vai se alimentando, essas bordas incisais começam a se desgastar e você tem, então, uma abrasão generalizada, né? Escovas de dente mal conservadas, onde você faz a escovação com o cabo e não com as cerdas, né? Isso pode provocar lesões tanto na gengiva quanto na região cervical, onde há uma exposição da zona de cemento, e aí você começa, o cemento é muito mais mole que o esmalte, você começa a abrasionar essa região, e você começa a ter aquele valamento cervical. Associado a isso, a gente viu na nossa última apresentação aqui de oclusão, a gente ainda tem para processos de abfração
né, os contatos prematuros. Esses contatos prematuros, associados à concentração de forças em certos pontos, provocam, então, esses processos de abifrações, né? A perda, microtrincas cervicais do esmalte provocadas pelo quê? Provocadas pelas concentrações de força. A gente viu lá na nossa outra aula que não adianta nada você restaurar dentes nessas condições se você não remover o efeito causal, que é o contato prematuro. Então, de nada adianta você fazer, por exemplo, nesses dentes aqui, uma restauração cervical, se você antes não fizer um bom ajuste de oclusão, porque aí o paciente vai retornar com a sua restauração na mão. Fatalmente, elas vão soltar, né? Então, é importante que a gente saiba tanto o fator causal para poder fazer um perfeito diagnóstico, como para poder fazer um bom planejamento do caso. Eu tendo um bom planejamento, eu sabendo as causas disso daqui, eu consigo fazer para o meu paciente uma programação de tratamento mais adequada, né? E a gente vê esses estragos. Olha, o paciente, por hábitos parafuncionais, por idade, né? A abrasão é uma lesão não cariosa também, pode vir por conta da idade. Pacientes mais idosos, eles têm um desgaste mais acentuado do esmalte. E acontece esse tipo de formação do sorriso inverso, né? O sorriso idoso, né? Então você tem um desgaste inadequado dos seus centrais, dos seus incisivos, né? A ponto da gente ter aí, olha, o aparecimento do esmalte. Praticamente só tem esmalte nesse ponto. Imagina o estrago que este tipo de borda incisal não faz. Dr. Mauro está aí, ó. Olha, Dr. Mauro está aí, viu? Dr. Mauro está aqui no Zoom? No Zoom. Dr. Mauro, quer acrescentar alguma... O nosso professor perito em o Google. Quer acrescentar alguma coisa, Mauro? Ih, o Mauro ficou mudinho. Então, imagina o estrago que esta borda incisal, nesta situação, pode fazer na língua do meu paciente, no lábio do meu paciente, né? Ele deve ser extremamente incômodo. Além do que, isso daqui, imaginem, né? Vamos imaginar a seguinte situação. O seu paciente ocluindo, né? E ele ocluindo numa superfície arredondada, com pontas de cúspides arredondadas, como tem que ser um dente normal. Ou ocluindo em dentes com microfraturas, com pedaços pontiagudos. Qual dos dois você acha que vai fazer mais estrago no antagonista? Obviamente o dente que já está comprometido. Então, um círculo vicioso. Você perde estrutura, essa estrutura faz com que você perca mais estrutura ainda, né? E para restaurar? Quais os cuidados, o que a gente tem que fazer para fazer a restauração? Tem que tomar cuidado para fazer essa restauração, né? Então, quando você tem grandes perdas estruturais, onde você tem erosão, onde você tem lá abifração, o primeiro passo é saber, você tem uma erosão por produtos químicos ou você está tendo aquela abifração cervical provocada por contato prematuro? Se for um contato prematuro, você tem necessariamente que fazer o ajuste oclusal. Agora, se for por produtos químicos, o que você tem que fazer é tentar orientar o seu paciente a respeito da dieta. E aqui vai uma diquinha para os nossos alunos de graduação que ficam bravos conosco quando a gente insiste em que vocês preencham lá a anamnese dos seus pacientes e a gente insiste com vocês para pegar a dieta do paciente, a dieta de 3 dias seguidos. Vocês começam a perceber a importância de conhecer hábitos do paciente. Conhecer os hábitos desse paciente faz com que a gente consiga diagnosticar melhor as causas das doenças bucais que esse paciente tem, ou as causas dessas lesões que o paciente está apresentando, seja em tecido mole ou tecido duro, né? Então, isso é extremamente importante, essa conversa que a gente tem com o nosso paciente, essa pesquisa com o nosso paciente, para poder fazer um correto tratamento. Então, vamos lá, aqui neste caso... E às vezes essa usar, né, é difícil, às vezes, você conseguir tirar do paciente uma atividade bulêmica, por exemplo, né, que é o lado emocional muito forte que está ali, às vezes, envolvido e o paciente não se manifesta, ou você tem que ir a fundo para chegar lá, né? Ô, Alípio, só um pequeno detalhe é assim, né? Existe, claro, que o primeiro de tudo, o primeiro fator que você vai ter que pesquisar aí são os fatores etiológicos, tá? Esses são primordiais. Você abre uma boca, vê um canino
com uma lesão de classe 5 acentuada na boca inteira, você pode ter certeza que ele está em sobreoclusão. Ele está em mau funcionamento. Mas existem algumas características, né? Por exemplo, na erosão, geralmente ela pega a boca toda e mais pela palatina do que pela vestibular. As lesões são pirimoides, quer dizer, elas são ovaladas, parecem um pires. E elas são opacas, porque existe uma desmineralização constante, uma mudança do pH da saliva intenso. Né? A saliva é muito ácida. Aí até você tirar o fator do paciente é mais difícil. Na abfração e na abrasão, você já tem uma lesão brilhosa em formato de cunha. Geralmente, abfração e abrasão estão muito associadas. Uma depende muito da outra. Geralmente começa numa abfração e vai alastra para uma abrasão. Desculpa, Lico. Muito bem colocado, Tarcísio. Muito bem colocado, que são processos de você conseguir diferenciar uma lesão da outra. E é importante essa diferenciação porque isso afeta diretamente no seu planejamento restaurador. Se, por um lado, as abfrações são provocadas por contatos prematuros, fazem com que sua restauração também se solte do dente por forças excessivas, por estresse de força, dentes de pacientes que têm problemas de abrasão por condicionamento ácido constante, por causa da dieta, também tendem a não ficar muito bem aderidas, porque essas restaurações elas sofrem um condicionamento ácido constante, né? E esse condicionamento ácido constante provoca o quê? Ele provoca um amolecimento da matriz orgânica da minha resina composta, fazendo com que ela salte para fora do mesmo jeito. Então, da mesma forma que é importante você diagnosticar o contato prematuro, você diagnosticar hábitos alimentares do paciente é importante para você saber se essa restauração que você está fazendo vai ter um tempo útil de vida bom ou não. Ou se, de repente, é mais interessante você trocar o material restaurador por um outro material mais adequado, seja ele qual for, sem entrar em grandes detalhes aqui. Mas isso é extremamente importante. Então, o que o Tarcísio colocou é extremamente importante para a gente decidir isso. Olha na figura, essa classe 5 é pela palatina. Sim, pela palatina, isso. Então, provavelmente, pode ser que esse paciente tenha um problema de abrasão e não abfração, né? Mas vamos continuar aqui. Vamos lá. Olha lá. Cúspide de suporte, né? Cúspide de suporte. Olha lá. Percebam que esse paciente, além dos processos cervicais, ele tem oclusais, ó. Olha como estão os oclusais desse paciente. Foi tudo embora. Ele não tem guia. Então, ele tem... Aqui, esse paciente, provavelmente, ele tem mais de um problema. Ele tem... Aqui já foi colocado, ó, abfração, né, e abrasão. Um está acarretando o outro. Então, ele pode ter contato prematuro, provocando abfrações cervicais, e provavelmente ele tem hábitos parafuncionais, faz com que ele tenha a perda de estrutura dental por fricção. Professor? Né? Quem está falando? Universo, pode falar. Nessa sua anamnese que você está passando aos seus alunos também, acredito que tem bastante alunos de vocês aí, você tem que pedir para que o paciente relate onde ele tem dor, não dor dental, dor muscular. Isso também é muito interessante, que vai fazer essa dor muscular, vai definir, ou então vai dar indícios de que ele tem perda de oclusão, que ele tem abrasão, que ele tem a perda de dimensão. Pede para... Isso se associa também com a palpação, né, Universo? Isso, não essa só parte, palpação. toda essa parte do... Não, sim, melhor, você está correto. Às vezes o paciente relata e te leva até palpar com mais cuidado a região, né? Isso, o paciente, normalmente, se você, na sua anamnese, você pede para ele por índice de moderação de dor musculares, isso nos ajuda muito no nosso diagnóstico, no nosso planejamento futuro. Então, aproveitando o gancho aí do professor Universo para os nossos alunos de graduação, para vocês entenderem a importância da nossa anamnese inicial, tá? Extremamente importante. Eu acho que o Mauro quer falar alguma coisa, ligou o microfone aí. Manda, Maurão! Então, tem uma observação que eu achei muito legal nas pesquisas, principalmente as últimas que a gente tem visto, principalmente lá da equipe do Paulo Vinícius Soares, né? André Tolentino tinha comentado a esse respeito, com relação aos pré-molares, né? Então, você vê que até aquela sorriso reverso que você mostrou,
a perda dos dentes bilateral era dos primeiros pré-molares. Então, quando você vê que há uma perda dentária, olha lá, esse caso aí eu achei interessantíssimo. Você vê que do lado direito, olha, já tem uma reconstrução de pré-molar, do lado esquerdo já tem a ausência dos prés. E no geral, parece que a... Esse aí, o Maurão, esse senhor aí é meu pai, 87 anos. Então, mas olha o seu Adenir está aí também, chegou o seu doutor Adenir aí. Ó. Doutor Adenir, como vai? Prazer em recebê-lo. Continua, Mauro, desculpa. Olha que interessante, ele tem uma condição geral, inclusive periodontal, satisfatória para a idade. Sim, opa. E tem, né? Mas o que a gente vê, quando a gente começa a observar, acho que foi o Tarcísio que falou, fazendo esse desgaste em canino, e principalmente a perda do canino, a transferência de força vai incidir direta para parcial de grupo. E o pré-molar é o que os caras estão verificando cada vez mais. Não foi feito para suportar carga de guia. E aí começa a ver essa classe 5 aí de abfração, principalmente por vestibular. E aquele caso ali da lingual, né? Então a gente começa a observar. Pode ser uma troca de guia, uma mordida cruzada. Não sei se você mostrou uma classe 5 em molar. Isso. Talvez, né? Então só checando na oclusão pode ser. E quando você vê geral, na boca toda, provavelmente é isso, esse caso aí. Provavelmente pode ser refluxo gastrointestinal, né? Pode ser alimentação. Então, quando você vê ele mais espalhado, aí aparenta ser uma mistura, sempre há uma síntese, mas aparenta ser, né? Porque espalha um pouquinho para pré, espalha um pouquinho para segundo molar, mas aquilo que o universo estava falando, quando você observa todos esses itens, mais a sensibilidade individual de cada elemento, você começa a observar realmente a causa geral. Então, essas observações aí de alimentação, né, que o Alito estava falando, é fundamental. Tudo isso aí a gente começa a montar mais ou menos o cenário de atuação, né? Ok, Mauro, essa função que você está falando de pré-molares, realmente a gente sabe, hoje a gente tem um bom tempo de clínica, a gente sabe que pré-molares não foi feito para fazer função de grupo, só em prostatal, entendeu? Quando é dentes, ele realmente não serve para isso mesmo. Não. Tem canina, a gente tem que restabelecer guia canina para que a gente pare com essas abfrações, né, essas cáries a nível cervical. Ok, gostei. Então, essas observações, então a gente consegue perceber a importância de você fazer um exame muito completo do meu paciente. Ah,